Como ter uma risada de rica? Será que isso aqui funciona, Henrico? Em primeiro lugar, pare de rir para frente. Como assim, gente? Rir para frente, velho? Não entendi. Assim? Ou assim? Não entendi. Pare de rir assim. Ha, 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 ha. Não, não é possível que uma pessoa ri desse jeito. Caraca, será que eu rio desse jeito, cara? Tá rica? Ri para trás. Como assim rir para trás, cara? Assim, desse jeito assim, ó, olhando pro céu? Em primeiro lugar, jogue a cabeça para trás. Levemente. Isso, levemente. Aham. Depois, coloque a sua mão aqui na sua clavícula. Pera aí, não tô entendendo esse negócio aqui mais não. Por que diabos eu tenho que colocar a mão na clavícula, velho? Como se você estivesse fazendo um carinho em você mesma. Sim. E suspenda os ombros. Mano, eu não tô levando isso aqui mais a sério. Começou pra ir pra cima, olhando pro espaço. Aí começou a fazer carinho na sua clavícula. E agora com os ombros assim, velho. Oxi, eu tô parecendo um corcunda já aqui. Então, Não dá pra levar isso aqui a sério.